Bom, vou mostrar aqui algo que é muito importante, né, para qualquer trader, que é a questão dos backtests, ó. Então eu vou mostrar esse backtest aqui, que ele é do ano de 2025, tá? E eu vou mostrar aqui as melhorias que eu fiz para os meus operacionais, né? Eu estou atualmente aqui nesse mês de agosto de 2025, mas eu vou mostrar aqui desde janeiro. Então, em janeiro de 2025, eu estava operando com esse operacional, né, aqui. Só que aí eu atualizei algumas coisas no operacional, ó, e o resultado, obviamente, que foi bem positivo, né, como a gente vai observar. As duas contas aqui, porque eu considero sempre não operar somente com uma conta. Eu opero com duas contas, porque da mesma forma que eu não considero operar somente um operacional, né? Então por isso que eu opero aí com dois operacionais também, e nunca opero o mesmo ativo ali só em uma conta, ou melhor, não opero no caso dois ativos em uma conta. Eu opero um ativo que é o mini dólar, né, o WDO, em uma conta, e em outra conta o índice. Então ou melhor, isso significa que entre aspas nunca vou ficar negativo, porque posso ter até um rebaixamento, um drawdown, né? Como eu vou mostrar aqui que alguns meses de 2005 teve, né? Mas por eu operar os dois, né, ali de forma que um operacional é só para aquele ativo, por exemplo, só para o dólar, e outra conta, no caso, só para o índice, né? Então, em janeiro de 2025, observa o valor aqui embaixo, e com a atualização, né, obviamente que melhorou bastante, ó, no caso da assertividade, né, no caso aqui antes estava 4 dias aqui de ganho, né, e 8 aqui de loss, né, no caso 33% de assertividade. E mesmo assim o mês fechou positivo, né? No caso teria fechado positivo nas duas contas, né? Agora vamos ver com a atualização, né? Lembrando que aqui é o mesmo ativo, ó, o dólar é o mesmo mês, e a única diferença é que eu modifiquei algumas coisas aqui, né, dentro do operacional, e aí foi 3 dias somente de ganho, né? E o stop ficou menor também, o stop ficou em alguns dias aí de R$75. Então isso obviamente que aumentou aqui o lucro, né? No caso nas duas contas. Fevereiro a mesma coisa, ó. Vou ficar passando aqui. Então olha só, março também, ó, olha só. Ou melhor, essa atualização que eu fiz, né? Utilizando o backtest para fazer atualizações, melhorias, né, na forma de operar, ó, melhorou bastante o resultado. A partir daqui eu já não estava operando mais da maneira anterior, porque eu entendi que essa atualização melhorou bastante. Então aqui a gente já só tem resultados resumidos do mês, né? Então maio, junho, né? Olha só, então a gente observa o drawdown a partir de aqui de maio, né? Ó, porque abril, olha só aqui o resultado aqui, ó. E quando já chega em maio, olha só aqui, começa a dar uma diminuída, né? Depois em junho também, olha só, mais junto. Por isso que eu falei, fosse só uma conta, olha o lucro aqui do day trade, R$225. Mas no caso, se fosse só uma conta, né, com duas contas, né, a gente junta as duas contas, sempre vai dar um valor bacana ali. Então julho, olha só aqui, ó, incrível. Agora eu estou em agosto, né, vamos ver o que vai acontecer daqui pro final. De fato, setembro também. Então, aqui dentro da plataforma mesmo aqui, ó, no caso aqui eu estou utilizando o Toro Trader, né, que é basicamente o Profit, né, basicamente o Profit, eu acho que é o ano isso aqui, acho que é Profit One, né? Então basicamente eu faço ali o replay de mercado, né, no caso aqui eu estou fazendo do ano, né, eu sempre faço de um ano todo. Por quê? Porque eu quero saber ali onde eu posso melhorar e tal, e onde eu modifico algumas coisas, né? Vou modificando algumas coisas para fazer esse tipo de melhoria que eu mostrei vocês aí no início do vídeo.
que é algo que é muito importante, porque você vai, obviamente, né, você consegue melhorar o seu drawdown também ali. Lembra que eu mostrei que em alguns meses aqui, ó, olha só, em alguns meses aqui que fechou não negativo, observe que não fechou negativo nenhum mês, mas o drawdown é um rebaixamento. Então antes aqui, ó, que a gente operando o modelo, mas sem atualizar as atualizações que eu fiz no stop, na questão da entrada e até adicionando também algumas coisas, né? Então a gente fechou duas contas, ó, uma com R$75 e outra com R$120 com o valor inicial de R$2.000, né? Ó. E já atualização feita com sucesso, a gente já fechou com 720 e 765, ao todo R$1.485, né? Mas a mesma coisa, olha só, antes e o depois, ó. Então antes a gente fechou com 225 nas duas contas, uma conta com... Na verdade aqui o drawdown foi bem absurdo, porque não tinha ainda um negativo, né? Um drawdown negativo. E aqui, ó, foi um drawdown bem negativo, não tanto, mas negativo, né? Mas já com a atualização a gente já observa, olha só, isso é positivo. Então é para isso que o backtest serve. Se repete um mês, só que você atualiza algumas coisas. A partir de abril, ó, mesma coisa. Olha só o resultado anterior e o atual após a melhoria. Então, a partir daqui eu já entendi, depois de 5 meses entendeu-se que a atualização foi muito importante. Então, nos meses subsequentes, eu já estou operando com a atualização. Já observe que antes, março 1.215, já abril já 3.840, maio 1.620, junho 1.200, né? Julho 2.745 e agosto até então 3.215. Então, olha como é importante, né, fazer os backtests, né, para você entender melhor como que funciona, a forma de você operar, qual o melhor horário. Então tudo isso eu coloco dentro do meu backtest, né. Observe que aqui eu já coloco o horário, né, ó. Abriu aqui, eu não tinha horário, eu já observei a questão do horário. E os melhores horários para mim ficar operando. Entendeu? Então, a questão aqui também é de algumas modificações no operacional, de stop, né, eu fiz também. Se a gente for observar aqui, em alguns meses, né, o stop, no caso aqui, ó, março, nem coloquei, né, o stop fixo de 135, já que já em diante, né, já ficou o stop bem barato de 75, R$90, entendeu? Então, olha só aqui a entradazinha aqui. A entrada nesse ponto mesmo aqui, ó. Vacilei aqui. Mas enfim, aqui só observando aqui e modificando algumas coisas para mostrar como é que eu faço, ó. Então, por exemplo, eu estou dentro de um backtest aqui. Quando ele chegar em certo ponto, o que eu vou fazer? Eu vou modificar o meu stop. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó, marcando os pontos que eu quero que ele chegue para me diminuir o stop. E com isso, se o preço voltar, obviamente que eu vou ter um lucro muito bom. Então, vamos observar o que vai acontecer. Se ele chegar nesse primeiro ponto, eu já faço a redução do stop. Se ele chegar no segundo, eu vou obviamente que reduzir ainda mais esse stop, entendeu? Então aqui eu vou colocar assim, para melhor entendimento. Então o que eu analiso aqui, ó, eu vou colocar aqui nos 5 minutos. E aqui eu já coloco aqui nos 2 minutos. Então essa entrada aqui é uma entrada de P50. Observe que ele atingiu o meu primeiro ponto. Então quando ele atinge o meu primeiro ponto aqui, o que eu faço? Ó? Eu já coloco aqui o stop menor. Era 150, foi para 135. Por quê? Eu faço isso? Porque aí diminuindo o stop, se eu tiver uma sequência ali de stops, obviamente que vão ser stops menores, né? E agora, olha o que a gente vai observar. Agora eu vou conduzindo o trade de uma maneira mais segura, né? Se ele atingir 150, o meu stop vai para R$75. Então se o preço voltar, eu vou sair com o stop de R$75 e se ele continuar, ele vai até 360.
probabilisticamente ele vai dar por conta de que eu já tenho ali um backtest de basicamente um ano, né, desse formato aqui operacional. Então o preço, ele fechou com o volume comprador. Obviamente que eu estou utilizando que ferramentas que eu utilizo para analisar isso, né? E aí eu tenho como predefinir onde que eu vou entrar, onde que vai ser meu stop. Então observe que aqui R$75 eu já fui para 135, 150. Quando ele bater em 150, se der só um pavio ali, eu já coloco o stop fixo de R$75. Então o meu entre aspas, né, isso ele caiu, né, de 150, ou melhor, de um 2 para 1, ele foi para 3, 4 para 1, entendeu? Então um risco retorno muito bom. Então antes eu estava arriscando 150 para ganhar R$360, né? Que basicamente seria um 2, alguma coisa para 1, 2,2, 2,3 para 1. E agora, na verdade, seria até 2, talvez 0,1, né, para 1. Olha só, atingiu ali R$150, ó. Observe que ele está quase em R$150, ó, que seria exatamente nesse ponto. Ele atingindo só com pavio, eu já considero que ele foi na região que eu devo diminuir meu stop aqui, ó, para R$75. Nesse caso aqui, desse modelo aqui que eu chamo de P50, ele já atingiu aí o meu primeiro, melhor no caso, né, o meu alvo de redução de stop para R$75. Então a partir desse momento eu não tenho mais nenhum risco grande. Agora meu stop, né, no caso, se a gente for colocar na calculadora, vamos ver quanto que ficou então. Antes, né, era 150 de stop, foi para 135 no primeiro ponto ali de R$75, e agora 75 vezes, no caso ele foi para 4,5 para 1, né? Quase 5 para 1 aí, porque meu risco foi para R$75. Então isso aí eu aguardo aí, toca na região lá, vai demorar um pouco, então vou dar uma pausa aqui. Então é isso, ó. Observe que ele foi aqui, ó, 150, né, ó. Então se ele não tocou com pavio aqui, mas esse candle aqui já tocou, então 75 aqui já. Agora é só aguardar ele no alvo aí, a probabilidade é muito grande. Nesse caso da P50 eu nem utilizo o volume de baixo, não, eu só utilizo esse volume de baixo aqui, ó, quando tem outro modelo de entrada que se chama P20, né, que eu coloco como P20. Isso aqui, essa P50 não necessita tanto. Olha esse volume aqui de baixo, observando o volume dos candles aqui, que já é atrelado a outra ferramenta, aí eu já consigo ver onde é os pontos compradores, né, que foi aqui nessa vela, ó. Mas não por conta da vela em si, né, mas a cor dela aqui, ela indica um volume comprador grande. E observe que a partir dela a movimentação foi muito forte, assim como aqui também nos 5 minutos, ó, partiu dela e tá chegando quase lá no alvo, né. Lembrando que quando chega aqui em 75 eu não faço mais proteção aqui, ó, eu deixo mesmo aqui em 75, né. Se ele voltar, ele no caso levaria R$75, né, se ele for até lá no alvo. O alvo é de R$360, então vamos aguardar para que ele toque lá no alvo. Então, nesse momento aqui, dentro do meu operacional, né, ele já configurou outros modelos de entrada. Por exemplo, ó, como as médias se alinharam aqui, ele já está me dando uma P20, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas ele me daria uma entrada P20. Aqui ele me deu uma P50, mas lembrando que a P50 não necessariamente precisa que tudo esteja alinhado aqui. Se ele der um gatilho com o volume que eu quero, e aí eu já consigo fazer a entrada. Não está indo ainda muito próximo, quando estiver aqui próximo de dar o take ali eu vou mostrar, então vamos aguardar aí. Bom, então olha só, está quase chegando lá no alvo, né? Pronto, alvo concluído. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou lá dentro
aqui da plataforma aqui poxa, velho, aqui da planilha, né? Então meu stop foi 75, que tipo de operação, né? No caso foi uma P50, e eu coloco o horário aqui, então é desse jeito que eu faço o backtest. O horário dela foi às 12h46. Por que eu quero saber o horário? Não é porque eu quero saber os melhores horários para cada tipo de operação, né? Então foi 360, então basicamente é isso. Então não conta isso aqui, né? Até o momento, então dia 13, então, e eu coloco aqui, ó, pronto, foi um dia de ganho, então nós estamos com 4 dias de ganho, 3 dias lojas, 57% de acerto, 20% você já ganha grana aqui dentro né, do mercado aqui. Então é isso aí, ele vai subir um pouco mais. Então, para finalizar, vamos ver quanto foi a finalização do dia. Então, vamos finalizar o dia aqui, ver como é que seria lá. Então é isso aí, basicamente é isso aí, falou!